acusação na tarde de hoje. Cid Moreira, ele foi acusado pelo filho adotivo, né? O que acontece? Roger Moreira, filho adotivo do jornalista Cid Moreira, ele tá acusando o pai de abuso enquanto ele era criança. E sim, é aquele abuso extremamente, né? Não é psicológico, gente. Ele teria sido violentado pelo Cid Moreira, segundo ele disse, tá? Violentado sexualmente, diga-se de passagem. Nesse processo, a qual o portal Léo Dias teve acesso com exclusividade, o Roger Moreira, ele relata que tudo isso teria começado aos 14 anos de idade. Segundo ele, em outubro de 1990, né, de outubro de 1990 a novembro de 2000, no endereço, né, em Itanhangá, no condomínio Greenwood Park, no Rio de Janeiro, o Cid teria praticado contra o jovem um ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria vontade, digamos assim, né? E que isso era repetido com frequência, pelo menos 4 vezes por semana ao longo de 10 anos. Ou seja, um cálculo ali foi levantado por volta de 1920 ocasiões, em mesma condição de tempo, lugar, modo de execução. Em outras palavras, ele teria sido violentado durante todos esses anos. Ele fez esse relato, ele entrou na justiça contra o pai. A defesa do Roger afirma que, da mesma forma, né, visto por outro ângulo, o jornalista teria mantido, né, o adolescente em cárcere para essa prática, né? Ele teria sido retirado da família para essa prática. O Roger, ele trabalhou como produtor de imagens e de som do Cid, residiu na mesma residência que ele, né, em razão do parentesco que eles tinham, né? E isso desde os 14 anos de idade. Ele expõe que tudo, né, começou quando foi passar um final de semana na casa do Cid com a tia dele, que na época era a esposa dele, era a esposa do Cid. E segundo Roger, desde essa data, o Cid já o olhava de uma forma diferente, teria convidado ele para morar na mansão e ser o seu secretário pessoal. Abre aspas. De forma a encobrir a prática contra a vítima, propôs a ação de adoção, de forma a apresentar socialmente uma explicação do porquê estava sempre em companhia da vítima, especialmente em razão das desconfianças que estavam sendo levantadas, fecha aspas, diz aí a defesa do Roger, usando uma palavra muito específica no meio, que a gente optou por tirar, né, por conta da plataforma aqui do YouTube. Nesse processo, o Roger, ele solicita à justiça que o Cid responda pelos crimes praticados, percebendo-se que o elemento, embora idoso, é perigoso e tem a ajuda da sua mulher, que tem 40 anos a menos e pode colocar em risco outros adolescentes. E aí, a defesa fala, né, a corrupção de menores, sequestro, dentre outros, não dá prescrição, e mesmo se houvesse, é necessária apuração para que o increpado não venha a praticar novamente, colocando em risco adolescentes, fecha aspas, disse ali a suposta vítima, né, o filho adotivo do Cid Moreira. No entanto, por mais que esse processo conste, né, esse crime, ele prescreve, né, o crime em questão que é mencionado, ele prescreve em aproximadamente 20 anos. Nós temos uma atualização também desse caso que chegou agora, né, Ítalo? Isso. A assessoria do Cid acabou de se pronunciar essa informação mesmo? Isso, Daniel. Depois aí de ser acusado, né, pelo filho adotivo, Cid Moreira se pronunciou oficialmente em nota enviada ao portal Léo Dias. Na nota, a equipe do jornalista enfatizou que essa é a 5ª vez de Roger Moreira processando, né, o Cid Moreira. A assessoria também enfatiza que em 2022 Roger acusou a esposa do ex-apresentador do Jornal Nacional de mantê-lo em cárcere privado e que queria a guarda do pai, alegando que o mesmo estava senil e não podia responder pelos próprios atos. A nota oficial diz o seguinte, abre aspas, aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira,
que já o processou em outras 5 ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Segue a nota. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu. Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros. O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e dar amor, agora pede a prisão do mesmo? Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à justiça e julgadas. Em todos os casos foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira. Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, terra e divina, acreditam que mais uma vez essa calúnia será desmascarada, assim, na nota assessoria do Cid Moreira, hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, Daniel. Então a gente tem essa atualização muito importante, né, nesses dois lados dessa briga judicial. De um lado, o filho adotivo do Cid Moreira, do outro, a equipe jurídica do Cid Moreira. O Roger Moreira, que é filho adotivo, alega ter sido abusado pelo Cid ao longo de mais de 10 anos, repetidas vezes. Enquanto, por outro lado, a assessoria do Cid garante que isso é só uma campanha difamatória, que não teria acontecido de fato. Agora, realmente, existe uma coisa muito estranha nessa história, né? O Roger, ele era pequeno naquela época, e aí, do mais, ele aparentemente tinha uma família, né? Pelo que a gente sabe, e o Cid propõe adotá-lo, assim, sem mais nem menos. Isso eu achei um pouco estranho, ficou mal contada essa parte. Acho que precisava a própria assessoria de comunicação do Cid Moreira explicar isso. Como assim? Ah, vi a criança ali, parente do fulano, meu amigo, quero adotar, vou propor adotar. A gente não está falando, pelo menos na minha concepção, de uma cadeira, de uma mesa que você viu ali na casa da pessoa e falou, posso comprar? Na minha opinião, não. A gente está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma vida. Então essa história precisa ser um pouco melhor explicada, até porque se a gente faz esse recorte exclusivamente de uma criança, tem uma família, um homem adota essa... Obviamente, esse contexto vai dar inúmeras interpretações, e uma delas é justamente isso que o Cid está sendo acusado. Agora, precisa ser muito bem explicado isso e deixado em panos limpos também. O Roger, ele diz, né, ele relata ali com detalhes o que teria acontecido naquela época. Por outro lado, a própria assessoria dele fala, né, que o Cid Moreira, ele está sofrendo essa campanha de difamação, que em vários momentos o próprio Roger, ele quis, né, cuidar ali do filho, então, ou melhor, cuidar ali do pai. Então tem que estar melhor explicada essa situação, e fica aí o espaço aberto para o Roger poder se pronunciar, assim como a gente trouxe a nota, né, da assessoria do Cid Moreira, né, Ítalo? Com certeza, Daniel. E uma outra coisa que a gente sempre fala aqui, que eu falo também, é em relação aos fragmentos de informação que a gente recebe. Com certeza. Né? A gente recebe um pedaço do que ele fala e um pedaço do que o Cid Moreira fala. Nada é claro nessa história. Claro que a gente tem que analisar com muito cuidado a denúncia que está sendo feita pelo filho dele. Não é porque é o Cid Moreira que vai falar, é mentira, isso não é impossível ter acontecido. O Cid Moreira jamais faria uma coisa dessa, né? Porque eu já vi nas redes sociais muita gente comprando partido dessa forma. Isso é muito perigoso. Com certeza. Tem que ser investigado, né? Tem que se buscar aí de alguma forma analisar se realmente isso aconteceu. E do outro lado, né, a própria assessoria do Cid Moreira levanta questionamentos em relação ao relacionamento passado, né, do Roger com o pai, o qual ele fala que estava senil, o qual ele tentou conseguir guarda judicial para cuidar dele, e agora, né, fala que
sofreu esses abusos, como que realmente fica esquisito. Você percebe que tem alguma coisa nessa história que realmente não tá batendo. É verdade. Mas, obviamente, não cabe a gente aqui julgar, né, e tentar falar, não, aconteceu, ou não aconteceu. É claro que cabe à justiça analisar o que aconteceu, e agora já tá entrando na justiça esse caso, né, a equipe judicial, como eu li agora na nota, já tá buscando, a equipe jurídica, na verdade, abrir esse processo em relação às acusações feitas pelo Roger Moreira, e claro, tendo alguma atualização, a gente vai trazer aqui, que é um caso muito sério. Nós acabamos de receber uma atualização aqui que é muito importante. Revista Contigo garante que o Cid ele pode ser preso, tá? A informação, ela foi trazida ali pela uma conversa, né, da redação da Revista Contigo com os advogados Matheus Tamanda e Thiago Garcia. Eles avaliam ali o possível desenrolar dessa história. Antes de iniciar, eles frisaram o princípio constitucional da presunção de inocência, abre aspas. É imperativo respeitar a presunção da inocência do Cid Moreira, enquanto não houver uma decisão judicial definitiva. Mas eles dizem, tá? Foram questionados, né, como que o Roger vai conseguir, ele pode conseguir comprovar essa acusação sem apresentar provas materiais. E aí, os advogados, eles são bem enfáticos, abre aspas, no contexto de crimes sexuais a palavra da vítima é relevante e possui força probatória. Todavia, é essencial que as alegações da vítima sejam corroboradas por outros elementos probatórios, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a segurança jurídica e a eficácia da persecução penal, fecha aspas. Eles ainda mencionam, né, falam a respeito da possibilidade do Cid ser preso aos 97 anos, abre aspas, após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o condenado, independentemente de sua idade, pode ser preso para o cumprimento da pena imposta, conforme o artigo 283 do Código de Processo Penal, ou seja, ele pode sim ser preso. E resgatando aqui uma nota de 2021 do UOL, o filho, né, o Roger, ele deu uma entrevista para a Record, onde ele dizia que o Cid, ele tinha incentivado, né, que o Roger, filho adotivo, largasse os estudos. O que é outra coisa que é realmente curiosa e esquisita, né? Mas a gente segue acompanhando esse caso, agora com atualizações da Revista Contigo, que sim, Cid Moreira pode ser preso. Esse caso é bem polêmico, né? Bem complicado até da gente tratar aqui no programa, mas a gente vai seguir acompanhando, né? Com certeza a gente vai continuar acompanhando, vai continuar trazendo aqui as atualizações sobre isso, Daniel. Mas já queria reforçar aqui o pedido para o pessoal que está acompanhando o Papo de TV, o nosso querido Papo da Fofoca aqui ao vivo, para se inscrever no canal, também convidar os seus amigos